Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, sexta-feira, 10 de fevereiro, e eu tô aqui mais uma vez pra gente poder conversar a respeito de dois pontos que eu considero bem relevantes nesse momento. A busca por reforços, segundo o TF e o Gentili, existem negociações em andamento e propostas já foram formalizadas, mesmo que a gente não tenha os nomes vazados, sempre importante destacar isso. E eu também quero conversar com você sobre como as coisas no Botafogo já mudaram. E existe um exemplo muito claro que ajuda a gente a perceber essa mudança. Porque a gente vai vivenciando esse processo de mudança no dia a dia e por diversas vezes, como a gente está muito vinculado a isso, muito próximo de tudo que está acontecendo, a gente não se dá conta do tanto de coisas que já mudaram. E aí tem um exemplo muito legal, que é quando você vê torcedores nas redes sociais conversando, por exemplo, a respeito da questão do Everton Cebolinha. Será mesmo que o Botafogo vai colocar 80 milhões de reais para contratar o Cebolinha junto ao Flamengo? E a galera conversa sobre isso com a maior naturalidade do mundo. A gente está falando de 80 milhões de reais. O Botafogo antes não tinha dinheiro nem para comprar bola para treinar. Sim, é um exemplo de como as coisas realmente estão caminhando numa direção diferente. É claro que vai ter muito torcedor que vai olhar para essa questão e vai falar assim: ah, mas a mudança principal é quando a gente ganhar os títulos. E de fato, todo torcedor botafoguense quer ganhar títulos. Isso não tem nem discussão. Mas para a gente chegar nos títulos, muita coisa realmente precisa ir sendo modificada, conforme a gente está vendo acontecer. A gente tem a questão aí do Lonier que vai melhorando e que ainda assim não é o ideal pensando em centro de treinamento. Por mais que o John Textor tenha dito que hoje, em termos de estrutura, a gente não tem nada assim deixando a desejar para fazer um bom trabalho. Mas isso não significa dizer em absoluto que a estrutura do Botafogo já se equipara a de outras equipes, como por exemplo a do Palmeiras. A gente cansou de recomendar aqui no canal para que a galera pudesse chegar lá no canal do André Hernan, pesquisando André Hernan Palmeiras. Irmão, o centro de treinamento do Palmeiras é um esculacho, é nível europeu. São 2 vídeos ali de 40 minutos, se eu não me engano, mostrando toda a estrutura. E é uma parada surreal, sensacional, que é o que o Botafogo precisa mirar. Ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, a mudança do gramado do estádio Newton Santos, que desde 2007 não era trocado. Gramado é ferramenta básica de trabalho para uma partida de futebol, certo? E desde 2007 a gente não trocava o gramado, era só reparo emergencial. E a gente pela primeira vez em tantos e tantos anos está vendo a troca acontecer. A gente também tem a questão da Perimet, patrocinador master do Botafogo, top 3 do futebol brasileiro, o maior da nossa história, e tantas outras coisas, pagamento de dívidas, enfim, muita coisa que vai sendo modificada. Mas para enxergar por diversas vezes essa situação, essas mudanças que estão acontecendo, a gente precisa dar alguns passos atrás. Sabe aquela história de quando você está com um problema na sua vida, mas você está tão envolvido com aquela situação que você não consegue perceber a solução? No caso do Botafogo, para a gente enxergar as mudanças, é preciso a gente se desvincular um pouquinho de todo esse processo que tem acontecido diariamente. Quando você, por exemplo, fica um tempo sem ver uma pessoa que você gosta muito e essa pessoa ou engordou ou emagreceu, fica muito mais fácil você perceber essas mudanças, não é? Você tá, tá 3 meses sem ver alguém, você tem aquela imagem final da pessoa, a última vez que você viu, e aí quando você revê essa pessoa, você fala, como você tá diferente. E no caso do Botafogo, como a gente respira o glorioso diariamente, fica realmente mais complicado a gente sempre ter a dimensão de todas as mudanças, porque viram discussões banais, viram discussões diárias. Ah, vai colocar dinheiro nesse, vai colocar dinheiro naquele. Antes não tinha dinheiro para colocar. Antes não tinha dinheiro para comprar bola, para pagar uma conta de água. É bizarra a mudança, cara, e a gente tem que realmente enaltecer isso. É claro que o desfecho final dessa história é a conquista de taças, dos títulos que a gente tanto deseja. Mas é muito bacana a gente identificar e reconhecer tudo que tem acontecido no Botafogo, porque tudo que tem acontecido é justamente para a gente poder caminhar nessa direção de levantar as taças que a gente tanto deseja. A Sul-Americana nesse ano, o Carioca agora, por mais que não seja o título relevante que a torcida deseja, mas é uma conquista para um começo de trabalho. Seria legal o Botafogo ser campeão carioca, daria confiança adicional. E uma confiança que não seria aquela coisa assim, fake eu diria, sabe? Aquela confiança de, é o Carioca e o time é fraco. Não, não é o caso. O time do Botafogo tem boas alternativas, tem boas opções. Seria realmente uma conquista, em primeiro lugar, para dar um tapa na cara da Ferg, que seria maravilhoso, logicamente, né? Ninguém vai ficar triste por isso.
E em segundo lugar, para ganhar essa confiança de que, olha, nós estamos caminhando numa direção muito bacana. À medida que o Botafogo fosse desenvolvendo, que as coisas forem acontecendo, sim, tivemos alguns erros no meio do caminho, isso é verdade, mas também tivemos muitos acertos. E à medida que esses acertos forem se multiplicando, a taça vai estar cada vez mais próxima, sem a menor sombra de dúvida. Se o Botafogo consegue, nesse período de janela de transferências, fazer movimentos assertivos conforme tem feito, o Marlon Freitas foi uma boa adição ao plantel, o Segovia também foi, o Carlos Alberto, pelo pouco que a gente viu, infelizmente se machucou, mas também está se mostrando alguém que vai ser muito útil ao longo dessa temporada, com características de velocidade e tal muito interessantes. Então, à medida que o Botafogo for multiplicando esses acertos, traz um lateral direito, traz mais um ponta, um reserva para o Tiquinho Soares e vai tornando esse elenco do Botafogo cada vez mais profundo e, ao mesmo tempo, fazendo melhorias extracampo, justamente para a gente seguir nesse processo de evolução constante, a taça vai estar cada vez mais perto. Eu não tenho nem dúvida em relação a isso. Vai ser nessa temporada? Torço muito para que aconteça nessa temporada. Mas se não for em 2023, em 2024 a gente vai estar cada vez mais perto e em 2025 então nem se fala. E dali em diante, todo santo ano brigando para realmente ter essas conquistas e a gente poder tirar esse atraso aí de gritar campeão tantas e tantas vezes como a gente sempre quer, né? A gente quer ver o Botafogo sempre no lugar mais alto, logicamente. Mas é legal a gente perceber o tanto de coisa que nesses quase um ano de SAF, né, porque completa agora, dia 11 de março, o tanto de coisa que já se modificou. E é legal a gente dar alguns passinhos atrás para ter esse retrato completo. Tudo que já aconteceu de mudança no Botafogo, porque são essas mudanças que vão proporcionar a conquista das taças, dos títulos que a gente tanto deseja, sem a menor sombra de dúvida. E como a gente está falando aqui de mudanças, naturalmente temos que falar dos reforços, até porque uma das mudanças que a gente quer ver acontecer no Botafogo é a gente ter um elenco com profundidade. E a gente sabe que ainda existem algumas lacunas a serem preenchidas no elenco botafoguense. Lateral direita, titular inclusive, porque a gente não sabe como é que vai ser o Rafael ao longo da temporada. O Daniel Borges, a gente já sabe o que pode esperar. Para ser um terceiro reserva, ok. Para ser o reserva imediato, já tenho minhas dúvidas. Para ser o titular absoluto, realmente não dá. Então a gente precisa ter uma mudança nessa lateral direita. Realmente alguém que chegue para nos dar aquela tranquilidade. É um ótimo jogador que a gente tem como alternativa para o nosso lado direito da defesa. Na lateral esquerda, um reserva imediato para o Marçal. O Hugo não é esse atleta. Para ser um terceiro reserva, ok. Mas na minha opinião, inclusive, o Hugo poderia ser emprestado para ganhar minutagem. No Botafogo, ele vai ser reserva do Marçal. Isso é indiscutível. Então seria interessante o Botafogo ter um reserva imediato. Na zaga, a gente tem Segovia, que chegou hoje, tem o Sampaio, reserva do Adrielson, que pode vir a ser negociado no meio do ano, no fim do ano. Já falei aqui, na minha opinião, é uma questão de quando, por quanto e para quem em relação ao Adrielson sair do Botafogo. Eu espero que seja só no fim do ano, logicamente, mas é um jogador que vem se destacando, é um jogador que vem evoluindo muito e naturalmente vai chamar a atenção de outras equipes do futebol mundial. Então o Botafogo depois, mais adiante, de repente na segunda janela, vai ter que buscar um zagueiro ali para poder compor o elenco, pelo menos. Pode ser um jovem atleta, uma aposta, ou então um cara para chegar e assumir a titularidade, imaginando de repente uma saída do Adrielson, né? Se você perde o Adrielson eventualmente, é interessante que você possa fazer essa reposição à altura. E aí eu já vi torcedor, por exemplo, falando o nome do Lucas Veríssimo, do Lianco. Bons nomes, bons nomes. Se você perde o Adrielson eventualmente, tem que ter um cara que seja uma reposição à altura. Lá no meio de campo, sinceramente são boas alternativas, especialmente pensando aí no retorno do Lucas Fernandes, retorno do Eduardo. Claro que se pudesse chegar um camisa 10, um cara diferenciado, ninguém ia reclamar, ninguém ia ficar triste por isso. Mas acaba não sendo a prioridade o setor de meio de campo nesse momento. Nas pontas a coisa muda de figura, porque o Luiz Henrique ainda não mostrou que veio, o Sauer também ainda não, e a gente tem como titular nesse momento o Piazon. Pro restante da temporada, é claro que não é o ideal. Então a gente deveria trazer pelo menos aí mais um ponto. O Carlos Alberto me parece vai ser muito útil, mas a gente deveria sim trazer pelo menos mais um ponto. De preferência, alguém especialista aí pelo lado direito, né? Um cara que possa fazer esse lado. Claro, eventualmente tendo que fazer o lado esquerdo, beleza. Mas um cara especialista nesse lado direito, a gente está precisando disso. E lá no ataque, um reserva para o Tiquinho Soares. Então você percebe
que são várias lacunas que precisam ser preenchidas nesse processo de evolução do Botafogo. Segundo o TF e o Gentili, as negociações já estão acontecendo, já tem propostas oficiais aí sendo realizadas e a gente deve ter novidades nesse mês de fevereiro. Mas é sempre legal destacar que a gente não está tendo tantos vazamentos. Até surge um nome aqui e outro ali, isso é normal, mas a gente não tá vendo tanto de vazamento que a gente teve, por exemplo, na primeira janela do ano passado. Sem nenhum exagero, a gente chegou na casa dos 50 nomes vazados e especulados. E toda vez que a gente tem muito nome sendo especulado e as negociações não se concretizam, isso vai gerando uma ansiedade no torcedor que não é nada saudável. A gente viu acontecer isso em 2022 e a gente de vez em quando vê isso acontecer agora em 2023, mas por um motivo diferente. Não porque a gente está tendo muito nome sendo especulado, mas porque o Botafogo ainda não concretizou as negociações que a gente espera que sejam feitas justamente para a gente ter um elenco cada vez mais profundo e com várias alternativas de qualidade. Então isso vai gerando essa ansiedade no torcedor, mas é uma ansiedade diferente do que foi em 2022, onde a gente precisava fazer a reconstrução completa do elenco botafoguense. Essa, inclusive, é uma mudança de perspectiva muito interessante, né? O Botafogo não virava uma temporada para outra com uma base já bem estruturada, né? Uma espinha dorsal bem estruturada. E a gente ainda não sabe até onde a gente pode chegar pelo simples fato de ter mantido comissão técnica, uma grande base ali, uma espinha dorsal no elenco. Isso pode fazer a diferença em termos de entrosamento, em termos de desenvolvimento dos conceitos de jogo e, consequentemente, de resultados. Vamos ter que aguardar, logicamente, a janela vai seguir até o dia 4 de abril, mas todos nós estamos na expectativa por bons nomes chegando no Botafogo, mesmo que não sejam atletas renomados, né? E aí entra a questão da gente confiar no departamento de scout. Departamento esse que também é uma grande mudança, uma grande novidade em relação à SAF Botafogo, né? A gente não tinha isso na associação e a gente já viu como isso pode fazer a diferença. O Adrielson, que todo mundo gosta, foi um grande achado do scout, fora outros atletas, logicamente, que você sabe muito bem disso. Enfim, mudanças vão acontecendo, o Botafogo vai se fortalecendo e em relação a essa janela, só nos resta aguardar para quando o Botafogo fechar as negociações, anunciar, apresentar e a gente saber quem vai defender o Botafogo. Quais novos jogadores vão nos ajudar a realizar os nossos objetivos, alcançar os nossos objetivos. Fogão, na hora do almoço eu vou estar aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. É sempre legal a gente poder levantar alguns temas aqui para poder conversar. Deixa o seu comentário, quero saber sua opinião, deixa o seu like também, ajuda na distribuição do conteúdo. No mais, se inscreva e volte aqui na hora do almoço para nossa tradicional resenha ali, por volta de 1h05 da tarde. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.